Muito bem, pessoal, nós vamos fazer agora um review dessa máquina aqui, né, uma Workstation. É um Avel Funranger W1711 Iron. Alguns de vocês já devem ter assistido o vídeo que eu fiz do unboxing dessa máquina. Eu já estou usando ela há mais ou menos 2 meses e agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, o que eu achei dessa máquina, se compensa, se não compensa, quais são as minhas impressões. Mas apenas deixando claro para vocês alguns detalhes, né? Primeiramente, meu nome é Vitor Silva, eu não trabalho com análise de notebook, então não vou fazer nada muito técnico aqui, não é minha profissão, não tenho a manha, nem filmagem, nem review, nem análise de hardware. Então vou falar aqui as minhas impressões como usuário, ok? O meu trabalho é com desenvolvimento de plugins para AutoCAD, para Revit, Civil 3D, plataformas de projeto, né? Eu sou autorizado da Autodesk na área de desenvolvimento exatamente para isso. Então, se você tem uma empresa que trabalha com projetos e usa o AutoCAD, Civil 3D ou Revit, então dá uma olhadinha no link aqui que tem o site da minha empresa, né? Pode ser que a gente tenha algum serviço útil para o seu caso. Ok, então, primeiramente uma história sobre o porquê dessa máquina, né? Há algum tempo atrás, eu trabalhava com essa máquina aqui, um HP Pavilion, trabalhei quase 4 anos com ela, gostei muito de trabalhar com ela, uma máquina achei de boa qualidade, embora começou a dar pane em vários componentes dele, até chegar ao ponto que não estava dando mais para mim, então eu tinha que fazer a troca para uma outra máquina. Esse notebook aqui não é uma Workstation, não é um notebook gamer, ele não é um notebook assim, quando eu comprei ele tinha boas configurações, mas não era tudo top, né? E eu queria comprar uma máquina com configurações melhores, uma coisa que eu pudesse ter um bom desempenho por vários anos, né? Então eu queria investir um pouco mais em hardware, de boa qualidade, com boa placa de vídeo, com bom processador, né? E aí surge a pergunta, por que não um desktop? No meu caso não teria como, porque eu preciso dessa máquina para visitar clientes também, então tem que levar ela. O desktop não teria como, então teria que ser alguma coisa móvel, né? E essa Workstation aqui, para mim, se encaixou bem nas minhas necessidades, né? Ele é bem mais caro comparado com um notebook normal, enquanto que um notebook normal aí está na casa dos seus 2.000 e poucos reais, você compra um notebook aí para um usuário normal usar tranquilamente. Uma Workstation como essa é mais de 6.000 reais. Então, nesse caso, são 3 notebooks normais que a gente tem aqui num só em termos de valores. Mas visto que é a minha principal ferramenta de trabalho, para mim compensa, é viável, né? Ok? Bom, vamos falar então um pouco sobre as especificações dessa máquina. Para isso eu tenho aqui a minha colinha, não sou profissional em review, então vou ter que usar uma colinha aqui, né? Repetindo o nome da máquina, é um Funranger W1711 Iron, da Avel. Processador é um Kaby Lake i7 7700HQ. Ele tem 6 MB de cache e vai até 3.8 GHz. Então ele é a última família do Core i7, já é o Kaby Lake, né? E ele é um processador i7 que ele prioriza a performance e o desempenho, né? Diferente da série U, essa série aqui, a HQ, ela prioriza isso, a performance. A série U, que é o i7 que está nos outros notebooks normais, ela dá mais ênfase na economia de bateria, né? Essa aqui não, ele vai te entregar mais performance, tanto que ele tem 6 MB de cache e 3.8 GHz. Então, processador excelente, essa máquina voa em questão de processamento, né? Agora, uma coisa importante que você precisa saber sobre esses processadores, sobre esse tipo de máquina. O barulho da ventoinha é consideravelmente maior do que de um notebook normal. É maior, né? Não por causa dessa máquina específica, mas desse tipo de configuração. Acredito que se você for pegar qualquer outra máquina aí, que seja um Workstation, né, um Asus ROG, um Alienware,
você vai ter um barulho maior da ventoinha, mas não é nada muito exagerado. Mas eu já adianto isso, né, porque se você, por exemplo, tem toque ou não suporta esses tipos de barulho, então é importante você saber. No meu caso, não está incomodando ainda o meu trabalho. Consigo trabalhar numa boa, não me incomoda. O barulho da ventoinha está ok, mas é maior do que os processadores, do que os outros processadores, né? Placa de vídeo, ele tem uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050, com 4 GB já a DDR5, né? Essa placa de vídeo é a última que foi lançada agora, da última família, da série 10. Então é uma placa de vídeo topo de linha. Só que ela é a 50. Essa última família tem a 50, 60, 70 e a 80. Então ela é a caçulinha do topo de linha, da última família. Dessa última família, ela é a caçulinha. Mas entrega, em termos de performance, algo absurdo para o que eu estou acostumado, para o que eu preciso para o meu trabalho, assim, com muita folga. Então cumpri muito bem. Eu não consegui identificar se essa placa de vídeo 1050 é a TI ou não. Aquela que é um pouquinho melhor que a 1050. Se alguém souber, escreve nos comentários aí que isso pode ser de ajuda para alguém. Então, gostei da placa de vídeo, atendeu muito bem e o custo-benefício dela também foi bem interessante. Não encareceu demais a máquina. Memória RAM dessa máquina tem 32 GB de memória RAM, já o DDR4, né? A última família também. Então essa máquina a gente tem a última família de processador, a última família de placa de vídeo, a última família de memória RAM. Mas no caso da memória RAM, 32 eu, sinceramente, eu acho um pouco exagero. Eu usei em várias coisas aqui, monitorei o uso da memória, nunca passei de 12 GB de RAM usando, né? Então eu comprei porque o preço estava interessante, de 32 GB, comparado com o de 16, e pensando também no futuro, que pode ser que justifique, né? Mas se você tiver como pretendendo pegar uma máquina com 16 GB de RAM, eu acho que você vai ter o mesmo desempenho dessa daqui. HD, uma parte interessante e importante. A dica que eu dou: fuja de disco sólido. Fuja de disco sólido, porque a diferença no desempenho quando você passa por um SSD é considerável em todos os aspectos. E no caso dessa aqui, a gente não tem só um SSD, é um SATA M2 de 480 GB. Então é um SSD com ainda melhor desempenho, né? A taxa de transferência é 500 megabits por segundo. Então eu percebi uma diferença gigantesca na hora de copiar um arquivo, de abrir um programa, né? Então, uma boa dica para você é: invista no SSD, invista em velocidade de gravação e escrita, porque isso faz diferença no seu trabalho, principalmente se você trabalha com muitos arquivos. A tela dele, esse notebook ele tem 17.3, é um LCD, né? É IPS Full HD. Ele tem um tal de Blacklight Mate, não sei o que é isso, mas eu sei o que é o IPS, passei a descobrir agora. Esse monitor aqui não é IPS, o do notebook é IPS, mas esse monitor tem 22 polegadas, o notebook só 17. Eu prefiro trabalhar nesse monitor aqui, que é menor do que esse, só por causa do IPS, porque as cores são mais vivas, fez diferença no meu trabalho. Era uma coisa que eu nem sabia assim que existia, e agora que eu estou trabalhando um do lado do outro, eu vejo que o desenho aqui é um pouco mais fosco, aqui é mais nítido. Então, IPS, hoje eu não quero mais saber de outra tela, né? Eu sempre vou comprar agora equipamentos com tela IPS. Ok? Então gostei muito da tela. Por que a 17 não a de 15? Porque eu queria uma coisa maior. Esse notebook aqui ele tem 15, mas eu gosto de trabalhar com as telas um pouco afastadas da minha vista. Então, esse pouquinho que ele ganhou, acho que não chegou nem a ser 2 polegadas, ele já facilitou a minha visualização de textos pequenos. Então, essa tela de 17 para mim também foi uma boa aquisição.
A placa wireless é uma Killer 1535. Essa placa wireless tem um esquema lá de priorizar quais os programas vão usar mais a banda da internet, né? Mas para mim eu não percebi muita diferença. Talvez para um gamer ele consiga tirar mais proveito dessa placa wireless. O teclado, ele é retroiluminado, estão vendo que ele está aqui na cor azul, mas essas cores aqui podem ficar vermelho, verde. Se você é mulher, você pode deixar rosa, né? Qualquer cor que você quiser, você consegue colocar. É até por setores aqui. Se quiser deixar ele parecendo um arco-íris, você pode deixar, embora eu acho que isso fica meio feio, né? Mas gostei do teclado, a grafia das letras muito bonitas, mas tem um problema sério nesse teclado. Ele é padrão americano, não é ABNT. Então isso para mim é um problema sério. Eu não sabia quando eu comprei, né? Quando chegou que é que eu vi. Então esse é um contra que eu não gostei dele ter vindo com padrão americano. É uma sugestão para a Vel, né? Tem um jeito de conseguir teclado ABNT, porque americano, para alguns usuários, faz diferença. No meu caso, faz bastante diferença. Era muito importante ter um teclado ABNT, mas também não é o fim do mundo. Agora o som, é um som de Blaster Cinema, é um som que eu achei alto, comparado com o meu outro notebook, que tinha um bom som também. O som desse aqui é superior. Não tem nenhum subwoofer, mas o som é bem ok, gostei demais. A câmera 2.0 Full HD, gostei da câmera também, imagem muito boa. Leitor biométrico, ele tem um leitor biométrico aqui que funciona muito bem também. Eu amo isso aqui. Para alguns usuários não faz muito sentido, mas eu amo esse leitor biométrico porque eu entro no Windows de maneira muito mais fácil, né? Sem ter que ficar digitando senha. O sistema operacional, ele tem o Windows 10 Pro, né? Não veio na máquina, eu pedi para eles me mandarem sem o Windows, e aí eu comprei no Mercado Livre uma licença original da Microsoft, com nota fiscal, com selo de originalidade, tudo direitinho, né? Paguei R$60 pelo Windows, né? Pro. Então uma sugestão para vocês, que se vocês comprarem na Avel, o Home acho que é 400 e alguma coisa e o Pro é 600 e alguma coisa. Então você economiza se você deixar para comprar o sistema operacional por outras vias. E agora a parte externa, né? Vamos pegar ele aqui. Bom, então vejam um notebook bem grandão. Eu gostei desse grande assim, achei bonito. E outra coisa, fininho, comparado assim com outros notebooks. Se eu pegar esse meu aqui, eu não sei se vai dar. Tomara que eu não arranhe. Mas vejam, ele é bem mais fino do que o notebook convencional. É mais fino que esse outro branco aqui também, esse Vaio aqui. Então, gostei, eu acho ele muito bonito por ter essas quinas vivas, ficou bem elegante. Uma coisa que vocês precisam saber que é interessante é essa parte aqui é algum tipo de metal, né? É bem geladinho, é metal sim, não sei se é alumínio, aço escovado, não sei, mas é um metal que recebeu um acabamento, uma pintura talvez automotiva, não sei, não sou especialista na coisa. O logo da Avel aqui, ele é em alto relevo, ele não parece ser só um adesivo, parece ser um plástico mesmo, né? Que é colado aqui bem, tá bem fixo aqui no cover dele mesmo, né? Muito bem, e uma coisa interessante, isso é muito importante, eu achei a construção dele, olha, muito sólida, o plástico não range, você pega nas partes dele, não faz aquele barulho, sabe, de plástico colando, encaixando um no outro, então ele não fica envergando, achei muito bom. Essa parte de dentro aqui já não é aço, né? Ela é um plástico de boa qualidade, aqui também plástico, a parte de baixo é plástico, mas é um plástico de boa qualidade, não é um plástico fraco não. Gostei da construção dele, gostei do jeitão dele, ok? Deixa eu ver outras coisas que eu ia falar aqui. Tá, já falei, vamos falar das entradas. Aqui tem esse negócio aqui
você trancar o notebook não sei na onde, nem sei qual que é o nome disso aqui. Aqui a entrada da fonte, entrada de rede, duas DisplayPorts, HDMI, USB 3.1 Type-C, né? Essa aqui é a bem veloz aí, né? Essa daqui já é 3.1 Type-A, né? Também tem boa velocidade, entrada para cartão. Do outro lado, nós temos microfone, fone de ouvido, um USB normal 2.0 e essa outra USB 3.0 Type-A, ok? As entradas de ar. Nós temos uma entrada de ar aqui, para uma das ventoinhas. Essa daqui é fake, é tampado aqui. Né? Se dá para ver. Né? Aqui é tampado. A outra tá aqui, ó. Que eu acho que essa daqui é da ventoinha da GPU. Certo? Muito bem. Vou chegar ele um pouco mais perto, para dar para ver alguma coisa. Não sei como é que está saindo aí, porque eu não tenho retorno. Mas, bom, tá aí. Certo? Então gostei do acabamento. Gostei da beleza da máquina, achei bonita. Muito bem, o que mais nós temos aqui? Ah, tá, falando um pouquinho mais da Avel. Né? Se vocês pesquisarem, vão ver que tem duas linhas da Avel. A que começa com W e a que começa com G. A que começa com W é o Workstation. A que começa com G é o Gaming Series. Qual que é a diferença em termos de hardware de um para o outro? Nada, nenhum. Nem mesmo acabamento, nada. A única diferença mesmo vai ser os adesivos e a proteção de tela, que depois você pode trocar. No caso do meu, veio com os dois adesivos. Eu pedi para eles não colarem. Aí depois eu mesmo colei esse Workstation aqui. Né? É uma coisa boba, mas no meu caso faz diferença, porque imagine se fosse só Gaming Series. Eu vou visitar um cliente e abro lá um notebook de gamer. Né? Fica meio estranho para mim, como profissional. Né? E o Workstation já dá uma outra cara. Então isso faz diferença no meu caso. Né? Imagina, esse palhaço maldito aqui, eu não sei, eu tinha que ter uma coisa mais carismática. Né? Eu acho isso feio demais esse Gaming Series. Mas é questão de opinião, de gosto. Não vão me trucidar por causa disso. Né? E gosto é gosto. Se você gosta do palhaço louco aí, é com você. Né? Muito bem. Prós da Avel. Eu gostei do preço, comparei com outros hardwares, Alienware, também Asus ROG, outros notebooks da Dell, e o Avel foi que me entregou um custo-benefício melhor, um preço mais interessante. E ao mesmo tempo o produto, nesses 2 meses de uso, é excelente. Gostei muito dessa máquina. Embora tiver essas questões, por exemplo, do teclado americano, a ventoinha que faz um pouco mais de barulho, mas não é nada que vai te atrapalhar, pelo menos a mim não atrapalhou. Gostei muito do produto, porque a harmonia é muito grande entre os componentes, é tudo de última geração, é a última placa de vídeo, é o último processador, memória RAM, então casou muito bem. E uma coisa que eu tinha muito medo era da qualidade não ser boa. Até agora, gostei muito, não apresentou problema em nada, tudo está funcionando perfeitamente, sem travar, sem dar problema. E é uma empresa brasileira, né? Você tem como tratar com a empresa aqui no Brasil mesmo, falando no idioma português, você está apoiando também uma indústria brasileira, né? No caso, uma fábrica brasileira, uma montadora brasileira, né? Porque as peças são todas importadas, então isso é interessante também. O contra da Avel é a demora na entrega. Eu esperei 1 mês para essa máquina chegar. Eles me avisaram que demorava, que tinha que entrar numa linha de montagem e assim por diante. Mas eu achei tempo demais. 1 mês me matou de ansiedade. Né? Então uma dica para a Avel é diminuir esse prazo. Né? A gente tinha que comprar o notebook e ele chegar na outra semana, como acontece com as outras concorrentes. Né? Pelo menos eu acho que é assim.
Então diminuir esse prazo de entrega. E as peças dele, eu olhei no site, ventoinha, né, cooler no caso, teclado, tela, eu achei meio caro. Então ele tem uma garantia de 1 ano e mais 3 anos de mão de obra. Mas se você tiver que pagar uma peça dessa, vai sair caro. Então é um contra da Havel também. Ok? Mas gostei da Havel, viu? Recomendo a Havel. Os produtos dela me surpreenderam, né? Tem campos para melhorar, como esse prazo da entrega, esse teclado, para poder ser um teclado português. Também as peças ser uma coisa mais acessível, mas no geral muito bom, né? Eles entregam uma caixa bem bonitona, né? Que vem bem protegida. Quem assistiu o unbox viu, né? Então, muito bom, gostei da Havel. E no uso do AutoCAD Civil 3D, Revit, Visual Studio, excepcional. Rodou muito bem o AutoCAD, abre muito rápido qualquer arquivo, sem embromação, sem travamento, muito bom, gostei demais. Então, para a finalidade dele, atendeu muito bem. Consigo desenvolver minhas aplicações para AutoCAD e para Revit numa boa, abro projetos grandes numa boa, voando, né? Então, fez toda a diferença no meu trabalho. Então, se você é projetista, recomendo uma máquina dessa aí, porque o desempenho que ela traz realmente é excelente. Ok? Mais uma vez, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho como desenvolvimento de aplicativos para AutoCAD, Civil 3D, Revit e outras plataformas da Autodesk, visite o site da minha empresa, assistam algumas palestras que eu já dei. Pode ser que a gente tenha algum serviço que seja interessante para vocês. Tá certo? Então é isso, gente. Desculpa a minha inexperiência, os meus entraves aqui nesse review. Vou procurar melhorar em outros vídeos. E é isso. Até um próximo vídeo. E curte aí o meu vídeo, viu? Dá um joinha aí para incentivar a gente a continuar fazendo mais vídeos como esse. Tá certo?